Bom, galera, questão número 15 diz o seguinte: sejam mn as raízes inteiras da equação x² menos qx mais p igual a zero, tá? Então, a gente tem aqui uma equação do segundo grau, ok? Sabendo que m elevado a n vezes n elevado a m vezes m elevado a m vezes n elevado a n é igual a 81, pode-se afirmar que P é divisor de 4, M e N são ímpares, P que é inteiro negativo e Q é múltiplo de 81. Tá? Então, a gente sabe que M e N são as raízes inteiras da equação. Tá? Essa informação, raízes inteiras, elas vão ser muito importantes aqui durante o exercício, porque significa que o M e o N não podem ser frações, não pode ser número com vírgula, né? Tem que ser número inteiro, tá? 1, menos 1, 2, né? Menos 4, enfim. Isso é importante. E P e Q são os coeficientes da equação de segundo grau, né? Aqui nessa equação de segundo grau, por exemplo, o A é 1, o B é menos Q e o C é P, né? Então, isso vai ser importante a gente saber também. Então, primeiro, gente, vamos resolver essa expressão aqui para a gente ver o que a gente está procurando, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada nessa expressão aí, ó. Vou escrever ela até de preto aqui, ó. M elevado a n vezes n elevado a m vezes m elevado a m vezes n elevado a n igual a 81. Aqui, a gente pode mexer nessa equação de forma que as mesmas bases ficam próximas umas da outra. Então, eu vou fazer uma associatividade aqui da seguinte maneira. M elevado a n vezes m elevado a m vezes n elevado a m vezes n elevado a n, isso é igual a 81. Então, agora, ó, nós temos aqui essa multiplicação de bases iguais e essa multiplicação de bases iguais. E aí a gente pode aplicar a regra da multiplicação de potências de mesma base. A gente fez isso hoje aqui, né? Somando os expoentes. De novo, caindo isso aqui no IPCAR, né? Aí nós vamos repetir a base e o expoente vai ser a soma. N mais M ou M mais N, né? Vou colocar M mais N para ficar mais bonito. E aqui é a mesma coisa, só que nós temos o N como base e o M mais N em cima. Ou seja, agora nós temos aqui duas potências de bases diferentes, porém expoentes iguais. O expoente é M mais N, tá vendo? É a soma das raízes. Então, o que acontece? A gente pode aplicar a propriedade da potência que diz que eu posso unir essas duas potências dentro de um parênteses, ó, e colocar o expoente uma vez somente, olha só. Tá vendo? Então, eu posso multiplicar essas potências, essas bases, e deixar um expoente uma vez só. Isso é igual a 81. Então, olha só, nós temos um número elevado a outro número, dando 81, ok? Então, é isso que a gente tem aqui, tá? Então, o que acontece? Agora, a gente vai ter que analisar quais são as possibilidades de uma potência assim, de 81. Nós temos, basicamente, 4 possibilidades de uma potência da 81. Uma possibilidade é a mais conhecida, que é o 9 ao quadrado. Uma outra possibilidade, que tenho certeza que muito aluno esquece, é quando é negativo, ó, menos 9 ao quadrado, né? Porque é inteiro. Uma outra possibilidade é 3 elevado à quarta. E a outra é menos 3 elevado à quarta. Então, nós temos aqui 4 possibilidades para isso, né? Então, a gente tem que analisar qual dessas possibilidades é a mais correta, é a mais viável aqui, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos analisar qual dessas possibilidades é correta, né? Então, vamos analisar aqui a primeira possibilidade. 9 ao quadrado, ou seja, o m vezes n vai ter que ser 9 e o m mais n vai ter que ser 2. Vamos analisar essas possibilidades aí. Vamos resolver esse sistema. Olha só. Deixa eu colocar aqui mais para baixo para resolver esse sistema. Ó, vou pegar esse n e passar para o lado de lá. Ó, vai ficar m igual a 2 menos n. E vou substituir o m aqui em cima. Então, vai ficar 2 menos n vezes n igual a 9. Aí faz a distributiva, ó. N vezes n, n ao quadrado, mas tem um menos. E n vezes 2
2n. E isso é igual a 9. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, então vou passar esse 9 para o lado de lá. Vai ficar menos n ao quadrado mais 2n menos 9 igual a 0. Como o a da equação de segundo grau aqui é negativo, eu posso trocar o sinal de todo mundo. Fica n ao quadrado menos 2n mais 9 igual a 0. Então, vamos ver aqui, ó, vamos fazer o delta. Delta é b ao quadrado, então 4, menos 4ac. O a é 1. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Então, fica 4 menos 36. E aí, a gente tem um delta negativo. Então, nesse caso aqui, se a gente utilizar essa propriedade, essa possibilidade, o delta vai dar negativo, ou seja, o m e o n não vão existir, né? Na verdade, o n não vai existir, né? Porque não vai ter raiz essa equação. Então, o n não existe. Então, nesse caso aqui, não pode acontecer. Esse caso aqui é proibido. Se a gente fizer a segunda possibilidade, daqui ser menos 9, não vai mudar muita coisa. A única coisa que vai mudar aqui é isso aqui, ó. Esse sinal aqui vai ficar negativo, tá vendo? E aqui, ó, vai ficar ao contrário do que é, negativo. Tá vendo? Aqui vai ficar positivo, tá vendo? Então, vai ficar negativo. Ou seja, a única coisa que vai mudar é que aqui vai ficar mais, ó. Tá vendo? Você só vai inverter os sinais, os números são os mesmos. E aí vai gerar um delta igual a 40, que também é ruim. Por quê? A próxima fórmula, eu ia ter que fazer raiz de delta. E raiz de 40 é um número racional, é um número irracional, porque não é exato. E o n é um número inteiro, ele não pode ser um número irracional. Então, também não é uma possibilidade viável, porque o n, nesse caso, vai ser um número irracional, o que é proibido. Tá? Então, não é essa possibilidade. Então, agora vamos analisar a terceira possibilidade, que é 3 e 4, ok? Então, vamos fazer a mesma história, mas com 3 e 4, com possibilidade aí. Vamos lá. Ó, deixa eu dar uma arrumada aqui. O m vezes n tem que ser 3, né? O m vezes n é o de baixo, tem que ser 3. E o m mais n tem que ser 4. Então, aqui vai ficar m é igual a 4 menos n, tá vendo? Fazendo o contrário do que eu fiz. E aí vai ser m vezes n, ó, 4 menos n vezes n igual a 3. Aí faz a multiplicação distributiva, menos n ao quadrado, mais 4n, ó, tá vendo? Aí eu vou até passar esse 3 para cá de uma vez. Menos 3 igual a 0, tá vendo? Agora, a gente troca o sinal, né? N ao quadrado menos 4n mais 3 igual a 0. Pronto. Agora, vamos fazer o delta para analisar. Delta, b ao quadrado, 16. Menos 4ac, ou seja, 4 vezes 3, 12. E aí, o delta dá 4. Nesse caso, sim. Ah lá, o delta deu 4. Aí pode. Se eu tivesse feito a quarta possibilidade, que é, por exemplo, dali ser menos 3, aqui ia ser 16 mais 12, só ia trocar o sinal final. E 16 mais 12 é 28, tá? E 28 também ia dar irracional. É aquele mesmo caso do anterior, então isso aqui não ia poder. Então, com certeza, é a de cima ali. Então, vamos terminar de resolver a equação para a gente achar o n aí, ó. Então, vai ser n igual a menos b, ou seja, 4 positivo, porque o b é menos 4, e como é menos 4, é mais 4, mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2a, que é 2. Aí nós vamos achar dois valores possíveis. O n1 é 4 mais 2, é 6 sobre 2, que é 3, e o n2 é 4 menos 2 dividido por 2, que é 1. Tá? Então, 3 e 1 são os possíveis valores de n. Agora, vamos achar os valores de m possível. Então, ó, se o n for 3, o m, ó, m mais n tem que ser 4. O m vai ser 1, porque 1 mais 3 é 4. Se o n for 1, o m vai ser 3. Ou seja, a dupla é 3 e 1. Não é verdade? Então, eu já achei o m e o n aí, que é a dupla possível. Então, vamos olhar aqui os valores, o que é verdade. Então, 3 e 1, ó, m é 3, ó, 1 é 3 e o outro é 1, né? Não importa qual aqui. E aí, o que nós vamos ter? Ó, P divisor de 4, a gente não viu nada sobre o P. Na verdade, a gente viu, a gente achou uma equação, a gente, na verdade, não viu ainda nada sobre o P. Se precisar, a gente olha.
M e N são ímpares. Olha lá, letra B. O M é 3 e o N é 1. Tá vendo? Então, M e N são ímpares. A gente nem vai precisar ver a A, C e D, porque a gente já sabe que é a letra B. Tá vendo? Então, é isso que tinha que fazer aí na número 15, ok? Então, não era uma questão fácil, era uma questão bem complexa, envolvendo equação de segundo grau, propriedade de potência, análise das possibilidades da potência, né? Análise de sinal, enfim. Era uma questão bem complicada aí. Beleza? Vamos para a próxima questão.